e combatida por todos os meios, inclusive a força militar. Essa declaração do Carter, ela é comparada historicamente à doutrina Monroe. Os Estados Unidos lançam uma doutrina Monroe ad hoc específica para o Oriente Médio. É até um pouco paradoxal, o Jimmy Carter, que é muito mais conhecido pela sua defesa dos direitos humanos em vários lugares, etc., ainda hoje, né, o Carter é uma figura relativamente simpática nos Estados Unidos, né, enfim, né, aparentemente um democrata sincero e tudo mais, mas na realidade a doutrina que leva o nome de Carter foi apenas anunciada por ele. Quem escreveu esse discurso é uma figura nefasta que até hoje paira por aí, chamado Zbigniew Brzezinski, né, guerreiro frio, feroz dos Estados Unidos, já apontando, né, nesse caminho da militarização crescente da política externa dos Estados Unidos. A partir de então, os Estados Unidos passam a intervir de forma crescente no Oriente Médio, né, num processo que é acompanhado pelo agravamento das divergências e dos conflitos internos dentro do Oriente Médio. Né. A implantação da doutrina Carter, ela coincide com a guerra Irã-Iraque, um conflito terrível que quebra completamente a unidade, né, entre forças nacionalistas da região, entram em guerra entre si, num dos conflitos mais estúpidos da história da humanidade, um conflito em que os únicos vencedores foram, do ponto de vista político, o imperialismo, e do ponto de vista econômico também o imperialismo, vendendo armas para os dois lados. A partir então da doutrina Carter e da guerra Irã-Iraque, ambos ocorridos em 1980, ocorre a grande contraofensiva. Intervenções militares cada vez mais intensas dos Estados Unidos no Oriente Médio, proliferação de bases militares que até então eram praticamente inexistentes. O único país do Oriente Médio que tinha bases militares americanas até o final da década de 70 era a Arábia Saudita. Em poucos anos, o mapa do Oriente Médio vai sendo salpicado, né, de bases americanas, um processo que não termina, né, prossegue até hoje. Em 1990-91, os Estados Unidos dão mais um passo com a intervenção militar no Kuwait contra o Iraque, a primeira guerra travada explicitamente pelo controle do petróleo, e esse processo se aguça, ele vai gerando novas contradições, como o terrorismo islâmico, né? E esses novos conflitos que surgem, eles são instrumentalizados pelo imperialismo para justificar um aprofundamento cada vez maior, né, do seu intervencionismo na região. Então, ocorre o 11 de setembro, né, a resposta ao 11 de setembro, sob a máscara da guerra ao terror, é a invasão do Afeganistão, depois a invasão do Iraque, né, processo que culmina com a situação que nós temos hoje. Uma guerra fria contra o Irã, uma nova guerra no Iraque em 2003, e mais uma nova guerra, a terceira guerra. Nós estamos vivendo hoje a terceira invasão do Iraque em pouco mais de 20 anos. Algo realmente notável, digamos assim, algo chocante. Preciso concluindo, né? A intervenção da OTAN na Líbia, né? O fomento da rebelião na Síria, instrumentalizando também a favor do imperialismo a Primavera Árabe, né? A guerra civil na Síria, depois de muitas tentativas, depois de uma tentativa fracassada pouco mais de um ano atrás, de intervenção na Síria, similar à que havia ocorrido na Líbia. Essa intervenção ela foi bloqueada por esforços diplomáticos, sobretudo da Rússia, e pelo próprio risco de consequências negativas que poderia ter para os Estados Unidos e para a OTAN. O que faz os Estados Unidos? Entram na Síria pela porta dos fundos, se aproveitando, né, das forças muçulmanas do Estado Islâmico, né, no Iraque. Né? E
No bojo desse processo, o que nós temos? A volta das 7 irmãs, que já não são mais as 7 irmãs da década de 20, né? Num certo sentido elas são menos, porque essas 7 irmãs elas entraram em processo de fusões entre si. A ExxonMobil é uma empresa só, a Standard Oil, ou seja, a Chevron e a Texaco é uma empresa só, mas novas empresas se somaram a esse clube, algumas empresas dos Estados Unidos e empresas de países periféricos ou semiperiféricos que acabam se juntando também nesse processo, empresas da Malásia, né, as empresas da China, né, que vão ali buscar a sua parte no butim, né, e o resultado que nós temos é a reversão da nacionalização do petróleo. E hoje o petróleo da Líbia está na mão de empresas transnacionais, totalmente. A empresa estatal da Líbia ela não existe mais para efeitos práticos. Exatamente o mesmo já havia ocorrido no Iraque, o petróleo do Iraque, petróleo que está entre a segunda, terceira ou quarta maior reserva de petróleo do mundo, é a reserva do Iraque, né, totalmente entregue às transnacionais, num processo bastante curioso, que enquanto esses países mergulham no caos, guerras civis, como é o caso da Líbia, intervenções estrangeiras, as empresas transnacionais elas conseguem se instalar de uma tal maneira que a produção petrolífera é pouco afetada por esses conflitos. O caso da Líbia é curiosíssimo. A Líbia é um país onde não existe embaixada dos Estados Unidos. A embaixada dos Estados Unidos em Trípoli foi fechada e evacuada por motivos de segurança, assim como todas as outras embaixadas, inclusive a do Brasil. Não tem embaixada nenhuma na Líbia. No entanto, as empresas transnacionais estão lá operando seus campos de petróleo, protegidas por tropas e por mercenários, por empresas privadas de segurança. Algo semelhante ocorre também no Iraque. Né? E aí, para completar, em que ponto nós estamos nesses ciclos? É um ciclo que tende a se aprofundar e se completar de recuperação do controle do Oriente Médio e da riqueza petroleira pelo Ocidente, ou esse avanço, enfim, do imperialismo das empresas transnacionais, ou esse avanço está sendo minado pelos seus próprios limites e por contradições internas. Ao contrário do passado, não existe mais a mínima réstia, o mínimo vestígio de legitimidade possível para essas ações. São ações que são repudiadas pela opinião pública internacional, se é que se pode falar nisso, são repudiadas por governos do mundo inteiro, né? São, enfim, intervenções que têm muito pouca capacidade de se legitimar, seja numa escala mais ampla mundial, seja no próprio terreno, né, onde elas se instalam. As possibilidades de que seja possível se consolidar um domínio imperialista nesses locais, nos moldes do que ocorreu no passado, essas possibilidades são muito remotas. É uma situação bastante instável, né? É uma situação de caos. Até certo ponto esse caos é funcional para o imperialismo, eles parecem funcionar de uma tal maneira. Se não é possível implantar uma estabilidade a nosso favor, que venha o caos. Mas o caos também traz as raízes da mudança, da transformação. Então, eu termino por aqui, né? Espero ter deixado claro essa visão dos conflitos do Oriente Médio em torno do petróleo como, na verdade, partes de um único processo, de um único macro fenômeno histórico. Obrigado. Cumprimento os membros da mesa, os presentes, e espero que depois das 3 exposições a gente tenha tempo para debater as ideias aqui expostas ou as questões que vocês queiram colocar. A
temática do imperialismo estava muito, digamos assim, na moda, repetida, né, ao longo do século XX. No final do século XX, com a conversa de globalização, né, passou-se a dizer que o processo centro-periferia, né, típico do imperialismo, tinha acabado. Assim, por exemplo, uma cidade como Londres, eu estou citando o David Harvey, né, que foi um dos intelectuais dessa ideia. Londres tinha miseráveis, tinha pobres, tinha ricos, tinha milionários, e no Rio de Janeiro também existiam miseráveis, pobres, ricos, milionários, etc. Portanto, né, falar em centro-periferia era uma coisa que estava, não cabia muito. Esta era a opinião generalizada dos que defendiam a ideia de globalização. O mundo está globalizado, o mundo não tem mais fronteiras. Um mundo sem fronteiras. Até hoje, né, algumas empresas fazem esse tipo de propaganda. Um mundo sem fronteiras. Ora, mas acontece que o próprio David Harvey se caiu na realidade de que o ataque dos Estados Unidos, né, ao Oriente Médio, ao Iraque, ao Afeganistão, né, era uma coisa concreta, não era uma fantasia de que centro e periferia não existiam, não. Aí ele fala num novo imperialismo. Em outras palavras, nós temos uma montoeira de intelectuais, né, montoeira, que adoram entrar na moda. Globalização entrou na moda, mas globalização significou verdadeiramente o fim das fronteiras? Significou certamente que para o capital financeiro, para o capital dos grandes bancos, para o capital financeiro, esses limites nacionais foram tratados de ser dissolvidos, evidente, né? Paraísos fiscais para cá, paraísos fiscais para lá, né? Entrada, digamos assim, de empresas de vários lugares na Bolsa de Nova York, na Bolsa de Londres e assim por diante. Mas a Bolsa de Tóquio, por exemplo, não ficou muito desse jeito, né? De se deixar invadir por grandes empresas de todos os lugares. Em alguns lugares, quando surgiu, por exemplo, uma bolsa importante como hoje a Bolsa de Xangai, também não existe essa história dessa liberdade financeira de estar onde, né, interessaria estar. Então, passou a haver uma certa, vamos dizer assim, queda da ideia de que o mundo é globalizado. Não, o mundo está cheio de fronteiras nacionais, né, que contam, evidentemente, até certo ponto, dependendo dos países. Pois bem, paralelamente a isso, é bom a gente dizer que a questão energética, das fontes de energia que está aqui, né, na temática dessa mesa, essa questão faz parte, né, dos processos tecnológicos nascidos da primeira Revolução Industrial, que vão se alterar na segunda Revolução Industrial, do final do século XIX, e que estão também se alterando agora com a terceira Revolução Industrial que está em andamento. Cada uma delas trabalha com fontes energéticas específicas. Elas não desaparecem de uma revolução para outra, mas nós sabemos que o carvão foi a grande fonte de energia da primeira Revolução Industrial, não é verdade? Não desapareceram completamente as outras. E, a uma certa altura, a segunda Revolução Industrial criou o petróleo como uma grande fonte de energia do século XX. E nós sabemos, por outro lado, que o petróleo também, mesmo que dure algum tempo, e vai durar evidentemente, como o carvão vai durar talvez mais do que o petróleo, nós temos também outras fontes de energia em elaboração. Não só as fontes renováveis que estão aí, as fontes limpas, né, que o protocolo de Kyoto quis trabalhar e trabalhou razoavelmente bem. E diga-se de passagem que os Estados Unidos e a China assinaram, mas até hoje os Estados Unidos não referendaram completamente. A China, sim, assumiu. Pois bem, então essas fontes renováveis estão aí. Nós temos, né, essa coisa da energia eólica, nós temos a fonte, né, fotovoltaica do sol que está aí trabalhando, né, em várias partes do mundo, e
desenvolvendo-se consideravelmente nos Estados Unidos, na China, na Europa, etc. Mas temos uma coisa nova, que é a fusão nuclear, da qual pouco se fala. Já está em implantação no sul da França, né, uma usina para realizar fusão nuclear. Não é uma brincadeirinha, né, que reuniu naturalmente interesses dos maiores países do mundo, incluindo a União Soviética da época, né, e que ela continua presente, e que se trata de uma tecnologia, evidentemente, bastante difícil, mas que está em andamento. Então, essa usina que existe no sul da França já está preparada para produzir eletricidade a partir da fusão nuclear, isto é, do Sol, né? Um Sol artificialmente criado. E da mesma forma, né, na Ásia se pensa numa segunda usina, isto é, os países asiáticos que fazem parte, China, Coreia do Sul, que fazem parte desse projeto que eu estou dizendo aí do sul da França, estão interessados também, e Japão, etc., em trabalhar com uma segunda usina. Então, provavelmente, o século XXI não será apenas, né, o século das energias renováveis, mas também da fusão nuclear. Pois bem, falando isso, acontece que ao longo do século XIX, a Inglaterra dominava o mundo, o carvão dominava o mundo. Durante o século XX, os Estados Unidos passaram a ser a potência hegemônica, petróleo passou a ser, digamos, a grande fonte ligada ao poder dos Estados Unidos, e nós tivemos aqui, né, ao longo desse debate das eleições presidenciais desse ano aqui no Brasil, como vocês sabem, a presença do escândalo da Petrobras. Petrobras para cá, Petrobras para lá. Parece que o Sauer não veio, né, porque parece que ele está sendo chamado também, porque ele fazia parte da Petrobras da época, pelo que eu ouvi falar, né, e que está tendo que responder, né, por esse entreveiro todo que está aí. Pois bem, a questão da Petrobras se colocou. Se vocês acompanharam, certamente acompanharam, alguns mais minuciosamente do que outros, a Petrobras estava aí, no centro do debate, não é verdade? O escândalo da Petrobras. Pois bem, é bom a gente relembrar que todas essas empresas jornalísticas de televisão, Globo, Estadão, Folha, Veja, eram contra a criação da Petrobras. A Veja na época não existia, mas já existiam, vamos dizer, os prolegômenos. Todos eles contra a criação da Petrobras. Todos eles contra a criação da Petrobras. Pois bem, esses órgãos de imprensa, foram a ponta de lança do imperialismo norte-americano aqui na eleição presidencial deste ano. Como assim, vocês vão dizer? Ora, lá em 1950, quando, pouco antes, né, se colocou a questão da Petrobras, da nacionalização do petróleo, e no começo dos anos 50, aqui em São Paulo, no Vale do Anhangabaú, a estudantada começou um movimento, né, de petróleo é nosso, etc., etc., e já era o governo Vargas, e em 54, né, foram aprovadas as leis da Petrobras. As leis da Eletrobras estavam redigidas, mas foram colocadas, né, de escanteio, e só foram reaparecer muitos anos mais tarde. Ora, duas pessoas do Nordeste, né, brasileiro, estiveram envolvidas na redação das leis da Petrobras nos anos 53, 54. O Inácio Rangel, maranhense, economista, e um dos grandes pensadores, se não o maior pensador brasileiro na área de economia. Pois bem, esse homem, e o segundo Jesus Soares Pereira, um cearense, que já vinha trabalhando na administração pública brasileira em vários setores, e os dois foram os principais responsáveis na equipe econômica do Getúlio, né, segundo o governo Getúlio, pela elaboração dessas leis da Petrobras. Voltando, todos os grandes órgãos da imprensa brasileira, televisão,
rádio, jornais, eram contra a criação da Petrobras. Na época, pouco antes da eleição de Getúlio, o Carlos Lacerda, que era um jornalista famoso na época, e o Tucano daquela época, né? Ele era da UDN, ele dizia, o Getúlio não pode ganhar a eleição. Em 49, 50, né? Em plena campanha eleitoral. Getúlio não pode ganhar a eleição. Se ganhar, não deve ser empossado. Se for empossado, ele deve ser derrubado. E o Getúlio foi derrubado, como nós sabemos, não? Como tinha sido derrubado em 45, sob campanha liderada pelo embaixador americano no Brasil. Quem liderou a campanha pela derrubada do Getúlio em 45 foi o embaixador americano no Brasil. Então a questão que se colocou nessas eleições foi a questão do nacionalismo, os interesses da nação brasileira e os interesses do imperialismo. Frequentemente isso não foi explicitado, não foi esclarecido, mas esta foi a contradição principal que apareceu. Nós frequentemente pensamos nas diferentes contradições existentes entre operários de um lado, capitalistas de outro. Pensamos a contradição entre civis e militares, a contradição entre homens e mulheres. Essa é uma contradição até boa, né? Pode resolver mais facilmente, né? Eu acho que... Está vendo como está difícil? Você está falando, né? Foi a frase que eu vi. Pois bem, acontece que a questão da corrupção que é colocada permanentemente na política brasileira é colocada como se a corrupção fosse a característica de um determinado grupo político, de determinados grupos partidários. O nosso partido, né, não tem nada a ver com isso. A nossa classe social não tem nada a ver com isso. Os militares não podem dizer, porque entre os militares há roubo, evidentemente. Muito menos roubo do que entre os civis, do que entre os políticos, evidentemente. Assim como os militares são mais nacionalistas que os civis, não é verdade? Mas eles também são mais ditatoriais, é ou não é? Se depender, aliás, se for atender aos apelos dos tucanos aí que perderam a eleição, eles vão estar de volta, não é verdade? Mas eles estão sabendo que não é hora, né, de brincadeira de mau gosto. Pois bem, então a história da corrupção que foi colocada aí, foi colocada lá adiante, lá atrás, na hora de derrubar o Getúlio em 54, a expressão mais usada durante a campanha para derrubar o Getúlio em 54, pelo caso Lacerda, foi um mar de lama. O que vive o Brasil é um mar de lama. A mesma expressão que o Aécio, esse rapazinho aí, né, o Aécio, que a Marina chamava de Aélcio, né? O Aécio usou a mesma expressão, mar de lama. O que existe aí é um verdadeiro mar de lama, não é verdade? Ora, então por que tudo isso? Porque lá, na hora da criação da Petrobras, o Getúlio tinha que ser derrubado porque existia um mar de lama. Porque agora, né, o PT tinha que ser derrubado porque existia um mar de lama na Petrobras. Ora, em grande parte porque se trata muito mais do que a questão da corrupção. É a questão dos interesses nacionais de um lado e os interesses do imperialismo de outro. Essa é a questão principal. Se nós não enxergarmos isso, nós não enxergamos grande coisa no mundo. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo porque no primeiro governo de Getúlio, quando o Brasil dependia de importações de carvão da Inglaterra, sobretudo da Inglaterra, né, Getúlio baixou o decreto. Antes disso, durante a Primeira Guerra, o Brasil começou a produzir um pouco de carvão extraído em Santa Catarina e no Rio Grande, por conta das companhias de navegação que eram utilizadoras desse carvão, né, para a movimentação dos navios, e por iniciativa de empresários do ramo, né, que eram os donos de navios, né,
do Rio de Janeiro, essa extração de carvão surgiu, mas parou logo depois. Primeira Guerra acabou, importações voltaram a acontecer e o carvão brasileiro baixou, né? Ora, mas acontece que à altura de 1930, com a crise 29 e 30, houve necessidade novamente, né, de importar carvão por conta da crise que se abateu sobre o Brasil, evidentemente. O Brasil não podia importar facilmente tudo que importava, ao contrário, né, estava estrangulado cambialmente, já que as exportações de café tinham caído violentamente. Pois bem, o Getúlio baixou um decreto de obrigatoriedade de uso de carvão nacional em 10% de qualquer empresa que consumisse carvão. E depois elevou essa percentagem para 20%. Ora, evidente que isso permitiu o renascimento da extração do carvão em Santa Catarina e no Rio Grande. E quando aconteceu a Segunda Guerra, o carvão brasileiro estava, né, sendo produzido em quantidade muito maior, as empresas estavam muito mais bem preparadas para enfrentar a falta de carvão durante a Segunda Guerra também. Ora, isto é nacionalismo. Isso não interessava a Inglaterra. Isso não interessava aqueles que colocavam carvão aqui dentro do mercado brasileiro, né, produzindo carvão na Inglaterra ou na Alemanha, para produzir carvão aqui, para vender carvão aqui no Brasil. Então essa política nacionalista sempre não interessou os interesses europeus e norte-americanos. Ao contrário. Eu quero fazer um pequeno parênteses para dizer que a presença das indústrias estrangeiras no Brasil se ocorreu de uma maneira extremamente didática, que frequentemente não se fala. Se fala, bom, as indústrias multinacionais, estrangeiras, as estatais, as privadas nacionais, mas não se fala como é que elas apareceram, pô. Por exemplo, em Minas Gerais se constituiu a primeira grande fábrica siderúrgica, chamada Companhia Siderúrgica Mineira, durante a Primeira Guerra Mundial. Terminou a Primeira Guerra Mundial, com o fluxo de importações de aço, ela foi para o pau e foi adquirida pela Belgo. E ela passou a se chamar Belgo Mineira, a famosa Belgo Mineira. Essa empresa, portanto, controlada por capitais belgas, a origem dela é de capitais de Minas Gerais, que simplesmente, né, desapareceu por conta da aquisição por parte de capitais estrangeiros. Mais adiante, para dar outro exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, com patrocínio do governo brasileiro e iniciativa de capitais também de Minas Gerais, René Gianetti, que aliás avô de um economistazinho aí que, né, naturalmente é bem pró-imperialista, foi naturalmente trotskista, fanático, liberal fanático, né? Essa raça toda, quando é moça, né, é uma coisa, né? Mas o dinheiro mexe com a cabeça. Pois bem, essa fábrica de alumínio simplesmente funcionou durante 2 anos. Quando terminou a guerra, o Brasil tinha cambiais sobrando por conta da Segunda Guerra Mundial, e aí as importações de alumínio inundaram o Brasil e essa fábrica também desapareceu. Comprada por quem? Pela Alcoa. Então não foi a Alcoa que implantou a primeira fábrica de alumínio no Brasil. Ela comprou a primeira fábrica que nasceu nacional. Isso vai se repetindo. No Rio de Janeiro, nos anos 30, um grupo capitalista do Rio de Janeiro montou uma fábrica de pneus, chamada Fábrica de Pneus Brasil. Fábrica de Pneus Brasil. Logo que ela foi montada, imediatamente após, se instalaram em São Paulo, nos anos 30 ainda, a Pirelli, a Goodyear e a Firestone. Por que elas se instalaram tão rapidamente? É porque, evidentemente, o mercado brasileiro ia ser, né, roubado delas por conta dessa fábrica nacional, chamada Pneus Brasil de capital carioca. Essa é a história das indústrias estrangeiras que se instalam no Brasil. Não se fala disso. Isso aí não é uma história que é contada, não é verdade? Pois bem, voltando. Quando chega a hora do segundo governo Vargas,
Inácio Rangel, Jesus Soares Pereira, como assessores, redigem as leis da Petrobras e da Eletrobras. Da Eletrobras ficaram para anos depois. Pois bem, mas, durante esse segundo governo, surgiu, por exemplo, né, o CNPq, por conta do almirante Álvaro Alberto. Não? O CNPq é dessa época. O BNDES é dessa época. A INPA, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, é dessa época. Tudo foi criado nessa época. O Banco do Nordeste foi criado nessa época. Não? O ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, surgiu nessa época, durante o segundo governo, mas por incrível que pareça, não? Em 4 anos, a quantidade de empresas que foram criadas, ou de órgãos de pesquisa que foram criados. O Tucano, candidato a presidente da República da época, em 45, né? E depois, em 50, o Eduardo Gomes, o Tucano da época defendia, o brigadeiro Eduardo Gomes, defendia que se montasse em São José dos Campos uma oficina de conserto de motores. Uma oficina de conserto de motores, simplesmente. Enquanto que o brigadeiro Montenegro, cearense também, defendia que se criasse o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, isto é, uma escola de engenharia de aeronáutica que acabou dando origem à Embraer. Então, vamos e venhamos, não? Era para o Getúlio ser posto a correr, era para o Getúlio ser derrubado. O Getúlio foi derrubado pelo imperialismo americano porque não podia tolerar uma empresa como a Petrobras, principalmente, e todas essas que nós falamos. Tanto é verdade que a Gulf, que era uma das 7 irmãs, ela tinha uma rede de postos de gasolina no Brasil, rede atendida por importações de derivados de petróleo. Essa Gulf saiu do Brasil simplesmente. Ela não quis ficar achando que a coisa ia, né, entornar o caldo. E ela vendeu a rede para o grupo Ipiranga, esse grupo gaúcho, né, que acabou se tornando uma rede importante de postos de gasolina no Brasil. A Gulf das 7 irmãs se retirou do Brasil. O Getúlio caiu, mas o Getúlio ganhou a parada. Porque ele, como um gênio político que foi, derrotou a reação. O imperialismo foi derrotado com a morte dele. E os governos que se seguiram continuaram na linha nacionalista, e mesmo depois, quando os militares, né, assumiram o poder, os militares acabaram enveredando por uma linha nacionalista, como foi basicamente o caso do general Geisel. O Geisel foi um dos presidentes mais nacionalistas que o Brasil teve. Um dos presidentes mais nacionalistas que o Brasil teve. Então, nós estamos diante desse tipo de contradição que nós temos que enfrentar. Quer dizer, imaginar que a refinaria Pasadena, né, que foi propriedade do bilionário, mais bilionário da Bélgica, novamente a Bélgica está aí no meio, não? Um paísinho desse tamanho, não? A refinaria Pasadena, que pertencia ao bilionário mais rico da Bélgica, né, foi vendida para a Petrobras, como nós sabemos, de maneira fajuta, evidente. Mas por que foi vendida de maneira fajuta? É evidente que esses diretores que foram sendo nomeados desde não sei quando, né, para gerir os negócios da Petrobras, eles evidentemente são estimulados por lucros, uns dinheirinhos extras, não? Esses salários que eu recebo aqui, para gerir a Petrobras, o que é que são? Insignificantes. São insignificantes, sim. São insignificantes, sim. Perto do quê? A Petrobras hoje é a 5ª maior empresa petrolífera do mundo. Isto aqui é uma brincadeirinha?
ela é menor do que as grandes empresas chinesas. Ela é a quinta maior empresa petrolífera do mundo. Isso é uma brincadeirinha? Quando ela enveredou pela pesquisa de águas profundas, quem é que estava no assunto? Ninguém. A Petrobras foi pioneira no sistema de pesquisa de águas profundas, como vocês devem saber, não é verdade? Para chegar lá e para botar lá embaixo, né? Para botar lá embaixo computadores, né? Que controlassem a precisão do furo e controlassem, digamos assim, essa extração rigorosamente milimétrica que tinha que se fazer. Isso aconteceu o quê? De brincadeirinha? Em 1950 não existia um único curso de geologia no Brasil. Vocês acreditam? Existiam cursos de história natural. Aqui, por exemplo, na USP, existia um curso de história natural, onde se estudava botânica e estudava-se geologia. Mas não existia um curso de geologia, nenhum no Brasil. Pois bem, a Petrobras foi estimulando o aparecimento de cursos de geologia em todas as universidades brasileiras, praticamente. Essa geofísica, né, indispensável, né, à pesquisa geológica, foi desenvolvida em várias universidades, por exemplo, na Universidade Federal da Bahia, não é verdade? Então, a Petrobras se tornou possuidora de tecnologia de ponta no mundo. Então, quando tem esses gerentes aí pegando um dinheirinho extra, eles estão pegando por quê? Porque o milionário dono de Pasadena faz um contrato onde ele, dono de Pasadena, né, da refinaria, vai levar vantagem, não? Vai incluir no contrato uma série de itens, não é verdade, que só vão favorecê-lo na hora, né, de fazer a transação comercial. Agora, eu pergunto, esse corruptor, que é o cara mais rico da Bélgica, esse corruptor vai ser punido? Esse corruptor vai ser punido? Alguém aqui entre nós acredita que ele vai ser alcançado? Se nem os corrompidos, imagina. Só? Se nem os corrompidos serão, imagina. Eu digo, repare, que o corruptor é muito mais importante. O corruptor é muito mais importante. E onde é que ele está? Ele está na Bélgica. No caso, né, das construções da Petrobras, né, na refinaria de Recife, etc., quem foram os corruptores? As empreiteiras, certamente, não? As empreiteiras devem ter arranjado cláusulas, né, de arranjar contratos vantajosos. Esse Congresso, formado em maioria, se a gente for fazer, a maioria que vai trabalhar com esse assunto da corrupção, né? Que a maioria vai ser MDB, PSDB. Essa maioria que vai trabalhar com a corrupção. Eles vão permitir que os corruptores, como as empreiteiras, né, sejam punidas, sejam alcançadas. Vai existir, né, nessa coisa de decifrar, como a Dilma está falando, eu acredito que ela está falando honestamente, mas ela vai ter força para convencer essa maioria constituída por PSDB e mais MDB, que as contas dessas empreiteiras serão contas que serão decifradas. Elas não vão entrar nisso. Por quê? Porque elas financiaram esses deputados todos. Se vocês acompanharam, ou se vocês quiserem acompanhar e dar uma olhada, né, nas leituras aí dos jornais sobre financiamento, vamos ver as empresas que financiaram o MDB, mais do que o PSDB, mais do que o PT. Foram as empreiteiras. Porque elas sabem quem eles vão comprar, quem elas podem comprar, ou não. Elas sabem quem podem comprar.
essa figurinha que agora quer ser presidente da Câmara, não, essa figurinha, esse vendidinho aí do MDB que quer ser presidente da Câmara, quanto é que ele recebeu das empreiteiras, não? Então as empreiteiras vão ser, né? As empreiteiras vão ser apuradas? Certamente que não. Então nós estamos numa espécie de situação em que o imperialismo de um lado, né, e os interesses nacionais de outro devem ser orientação básica para que a gente tente decifrar, né, o Brasil de hoje como o Brasil lá nos anos 50 e por aí afora. O que nós temos pela frente são as questões ligadas à nossa soberania, né, soberania, que durante os militares foi maior do que existe hoje. Mal acabou o período militar, a CIA se introduziu na Polícia Federal. Isso está escrito nas entrevistas que o Bob Fernandes fez e publicou na Carta Capital com o manda-chuva da CIA no Brasil. Mal acabou o período militar, o chefe da CIA, dando entrevistas ao Bob Fernandes da Carta Capital, declarou explicitamente que a CIA estava entrando na Polícia Federal, que tinham acordos explícitos, né, de averiguação, etc, etc. E logo depois, aquele auxiliar, o Zé Dirceu, foi pedir 1% do movimento da loteria esportiva do Rio de Janeiro para o Carlinhos Cachoeira. E aquilo foi filmado, como se o Carlinhos Cachoeira e a Polícia Federal não estivessem, né, mancomunados para acabar, evidentemente, com a carreira do Zé Dirceu. Não acabaram naquele momento, mas acabaram mais à frente. Não? Então, nós não temos que ter ilusão. Dentro da Câmara, dentro do Senado, dentro da Polícia Federal, dentro do Judiciário, o imperialismo norte-americano está presente. Então nós temos que ter coragem de enfrentar os problemas. Entre os problemas, o Delfim Neto, que está vivo, se, né, a Dilma quisesse se informar sobre o Brasil a partir da visão do Inácio Rangel, que completou esse ano 100 anos, bastaria telefonar para o Rangel, não é verdade? Delfim. Agora telefonar para o Delfim, pô, porque o Delfim sabe das coisas. Ele disse explicitamente uma coisa importantíssima. A questão fundamental hoje é o câmbio. Esse dólar que está aí favorece importações predatórias, as tucanas, os tucanos, quem mais? Os mauricinhos, os pavões, os pavãozinhos, estão comprando bilhões e bilhões de dólares só de roupas do estrangeiro, com esse dólar que está aí. Não? O Brasil está sendo sangrado por importações predatórias e atrapalhado brutalmente porque não exporta praticamente manufatura nenhuma, não? Nós não exportamos produtos industriais. Não é à toa que o nacionalismo perdeu aqui em São Paulo, no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande. Regiões industriais que estão sendo prejudicadas brutalmente por esse câmbio que facilita importações e dificulta exportações industriais. Nós temos que saber disso. Quer dizer, o destino da nação brasileira não deve ficar só nas mãos femininas da Dilma. Ela é corajosa, sem dúvida. Quando ela diz, né, mulher de coragem, é corajosa, claro. Mas ela se formou na Unicamp. E a Unicamp pensa que sabe tudo, não?
Não sabe tanta coisa assim, não. Então, se ela consultar o Delfim a respeito de como nós podemos sair da crise econômica, nós podemos sair com um câmbio mais sério, um câmbio que dificulte importações e favoreça exportações industriais. O dólar não pode ser tão barato quanto está para todas as tucanas do mundo andarem viajando e votando nacionalmente contra o Brasil. Obrigado. A gente pode organizar as perguntas, se caso houver, né? Caso existir alguma pergunta. Tem alguma pergunta? Não. Agora que ela debate, não quer papal. Se tiver, eu acho que agora é a hora de fazer. Quem não tiver, não fale, porque o casamento já está pronto. Provocação não faltou, né? Não faltou. Não, mas a turma está de acordo. De acordo contigo, está de acordo contigo. Vamos embora. É bonito, cara. É isso. Né? Ah, tá, então. Eu queria saber se você pode mudar. Você pediu. Essa situação fala de pessoal hoje mesmo. É, foi. Tá, você posta essas coisas que pedir. Pode, deixa eu pegar o seu. Tá, pode ser. Muito trabalho com os alunos dos limites de desenvolvimento sustentável, o surgimento como os limites dos cursos de desenvolvimento sustentável. E achei que eles têm bem esse tom, coisa da net, mas é só depois de usar isso. Todo mundo disparou, foi com coisas falaciosas, Vocês me gravaram? Você gravou tudo? Gravei. Deixa eu te pedir um favor. Eu tô cobrindo para a revista da USP,